Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, reunidos pelo Evangelho para falar um pouco de Jesus dentro dos nossos lares e dos nossos corações. E nós renovamos sempre o nosso pedido a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos permita continuar aprendendo do Evangelho, ainda que aos poucos, mas que o nosso coração seja sempre iluminado e fortalecido pela fé que encontramos no Evangelho, pelas palavras de amor e renovação. Graças a Deus. E hoje o nosso livro é do Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. A lição número 133 chama-se Casa Espiritual. E hoje, e sempre foi um sonho de todos nós, ter a nossa própria casa. E ele usa essa simbologia da casa para falar da nossa casa espiritual. Começa então com a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Vós, também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E ele diz assim, Emmanuel: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Quando a gente imagina construir a nossa casa, hoje em dia a gente raramente constrói uma casa, a gente compra ela pronta. Mas a gente cuida dos detalhes para que ela tenha a nossa cara, a nossa identidade. E aí ali dentro a gente coloca as nossas coisas, que a gente chama de nossos pertences, para que ela aos poucos vá se transformando naquele lugar em que a gente se sente bem, em que a gente se sente acolhido. E ele diz então que a gente sempre está fazendo um trabalho de continuidade para que ela seja melhor. E a gente faz isso mesmo. A gente limpa a nossa casa, ajeita, a gente troca um móvel, a gente abre um outro ambiente, a gente prepara ela para crescer e receber mais gente dentro de casa, no caso dos filhos. E tanto quanto possível, ainda que muito humilde, a gente vai ajeitando ela para ficar do nosso jeito. E ele fala assim: valendo-nos do símbolo da casa, então, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Então, às vezes a gente age com a nossa casa espiritual, com a nossa casa interna, dessa maneira. Como ele diz aqui, algumas estão ao abandono. Quantos de nós nos abandonamos a nossa evolução espiritual para a gente se perder em prazeres momentâneos do dia? Não significa que seja proibido a gente querer ter o melhor, ter prazer, diversão, enfim, o que quer que seja, mas ela tem que ser saudável, ela tem que acrescentar a nossa casa espiritual também. Não existe diversão, prazeres sem compromissos e sem também as consequências futuras. Então nós precisamos pensar como organizar essa nossa casa interna. Às vezes a gente é relaxado mesmo, acho lindo essa história do Evangelho, nossa, que história bonita, e considera ela como uma história, quando que, na verdade, pelo pouco entendimento que a gente tiver desse Evangelho, a gente precisa colocar em prática, porque seja qual for a religião a que a gente pertença, todas elas falam de renovação interior, da nossa melhora espiritual, da nossa melhora como um indivíduo, para que a gente possa realmente nos tornar pessoas que façam a diferença no mundo, e não nesse sentido de salvar o mundo de todos. A gente precisa salvar, em primeiro lugar, a nossa casa interna.
E às vezes a gente se torna relaxado, preguiçoso com a nossa casa espiritual, a gente deixa para depois. Quando eu estiver velhinho, eu vou entrar numa casa para entender o meu espírito, para entender as verdades espirituais. E muitas vezes é tarde. E muitas vezes nossa casa espiritual precisa do nosso trabalho enquanto jovens cheios de energia, para que lá adiante nós sejamos casas espirituais mais velhas, mas com alguma sabedoria, porque não é a idade que traz a sabedoria, é a experiência. Então nós temos aí entre nós pessoas muito jovens e já muito com a sua casa espiritual já edificada, e pessoas já bem velhinhas que ainda estão aí tateando para se conhecerem, para conhecer a verdade de Jesus. Então, idade não é sabedoria. E ele diz assim: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. É difícil encontrar alguém que não leia, até as pessoas que não acreditam em religião, não acreditam em Deus nem nada, dificilmente alguém vai ler o Evangelho, o Novo Testamento, e dizer ali que só falam bobagens, que não tem nada a ver. Pelo contrário, ali todas as pessoas com boa vontade, enfim, que não estão apenas preocupadas em denegrir qualquer texto, as pessoas que lerem entendem ali uma doutrina, um caminho para a vida muito bonito, que fala em perdão, que fala em amor, que fala em renúncia, sim, que fala em aprendizado, em melhorar quem nós somos, para que aí, a partir daí, poder ajudar as pessoas a se tornarem quem elas precisam ser. E dificilmente a gente vê alguém denegrindo o Evangelho, a Boa Nova, mas a gente só acha bonito. É lindo, nossa, queria muito conhecer. Quem não gostaria de conhecer Jesus pessoalmente, ouvir ele falando, trocando conhecimento com ele? Mas o Evangelho não foi feito para ser admirado, foi feito para ser aplicado no nosso dia, dentro de nós. Muitas vezes a gente fica arrumando a carga nos ombros dos outros e apontando os erros que as pessoas estão cometendo, isso não é certo, isso é aqui, e não volta para a gente. A diferença do Evangelho, a maior diferença do que conduz a gente para uma vida melhor, é porque ele nunca fala da construção que a gente tem que fazer no outro. Ele fala sempre da construção que a gente tem que fazer dentro de nós mesmos. E é libertador à medida que nós só temos controle sobre o que nós fazemos, sobre o que nós sentimos, como nós agimos. Então, o Evangelho é um livro de leitura interior. A gente precisa usar ele para modificar primeiro a gente. E através da nossa modificação é que a gente pode ajudar alguém, né? Através dos nossos exemplos é que a gente pode ajudar. Só de falar, a gente fala muito e a gente fala às vezes muitas bobagens e às vezes a gente se arrepende, e sempre há uma maneira de voltar atrás, de repensar os nossos pensamentos para que eles sejam usados e dirigidos para o bem, para o Evangelho, para a Boa Nova. Então, o Evangelho e as palavras de Jesus são material de construção e de reconstrução da nossa casa íntima. A gente não aplica o Evangelho aos outros, a gente aplica a gente sempre. Porque é só a partir da nossa construção em que a gente vê que os nossos alicerces estão bem montados, e esses alicerces são o amor, a caridade, o perdão, o auxílio para aquelas pessoas que estão conosco, para nossa família. E hoje em dia se fala muito em família, papai, mamãe e filhinho. A nossa família, segundo o mestre já nos disse, é universal.
Então, nós temos compromissos com todas as pessoas que se aproximam de nós, até aquelas que estão distantes, mas essas que estão próximas a nós, sejam com o nome de filhos, sejam com o nome de amigos, sejam com amigos com o nome de problemas, pessoas problemas, se elas estão ao nosso lado, é porque nós temos um compromisso com elas. E segundo Jesus, esse é o irmão mais próximo. Quando a gente fala em amar ao próximo, o próximo é aquele que está próximo, não aquele que nasceu de nós, não aqueles que pertencem apenas ao nosso núcleo, são aqueles que estão próximos, qualquer um que sejam, porque somos todos filhos de Deus, logo somos uma só família e precisamos entender isso. Porque muitas vezes, em nome de preservar nossa família, a gente não mede esforços para que eles tenham tudo e os outros sejam privados do que é de direito deles. Então, família é o mundo inteiro. É claro que a gente não tem com as pessoas que a gente convive pouco, ou que a gente não conhece, ou com que estão fora da nossa maneira de pensar, o mesmo cuidado que a gente tem com os que a gente ama e que se identificam com os nossos pensamentos. Mas nem por isso eles são inimigos, são nossos irmãos. E ele diz assim, que o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas de serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Então a gente não aprende, não vive o Evangelho para agradar a Jesus, mas a gente vive e edifica o Evangelho dentro da gente em favor de nós mesmos. É uma caminhada difícil, é uma construção pequenininha. Quem constrói alguma coisa, alguma casa, ainda que seja, sei lá, fazer uma casa de cachorro, a gente sabe o trabalho que dá, por mais simples que seja, porque é preciso planejamento. É preciso vontade, é preciso tempo e é preciso cuidado para que ela fique com a cara que a gente em colocar nela, ou seja, com a nossa assinatura. Então, muita paz, que possamos edificar essa casa com muita luz, com muito amor dentro de nós, para que essa luz brilhe ao redor e ilumine aqueles que estão ao nosso lado. Muita paz. E a gente faz as nossas vibrações, mentalizando luz, paz e equilíbrio para todo o nosso planeta Terra, para o nosso Brasil, para os nossos amiguinhos, os nossos irmãozinhos em dificuldade, nos leitos de hospitais, nos seus lares, com doenças do corpo ou da alma, que eles sejam envolvidos nos nossos pensamentos de luz, de amor e de fé. Nós mandamos vibrações de muito amor, de muito equilíbrio pelos nossos irmãozinhos que se perderam pelo desequilíbrio, aqueles que se encontram nos presídios, que vivem da violência, nas ruas, nos seus lares, aqueles que se encontram presos aos vícios, sejam eles quais forem, que sejam reconduzidos ao caminho do equilíbrio. Vibramos muita luz por aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos, abandonados, nas ruas, às vezes dentro dos próprios lares, que eles recebam o nosso abraço fraterno de esperança, de muito amor e de muita luz. E vibramos pelos nossos lares nesse momento, pedindo que os nossos irmãozinhos do alto entrem e iluminem cada recanto, renovando as nossas energias daqueles que estão ao nosso redor, os nossos queridos e, sobretudo, aqueles que temos dificuldade de entendimento. E nós fazemos uma vibração por nós mesmos, para que essa casa que construímos dentro de nós seja de amor e de luz. E deixamos uma vibração de muita paz, de esperança, de muita luz, para que eles levem para aqueles que mais necessitarem. Graças a Deus. E encerrando mais um evangelho, rogando a Jesus que ilumine os nossos pensamentos nessa caminhada, que possamos a cada tijolinho que colocarmos na nossa casa espiritual, sermos gratos por todas as bênçãos que recebemos, que possamos agradecer a Jesus sempre por estar conosco
e que nos ajude, nos fortaleça nessa caminhada. Graças a Deus.